Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do 8º ano. Iniciando aqui mais uma aula, mais uma semana, que seja uma semana proveitosa e abençoada para todos nós, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto dentro de estatística, tá certo? Estudando hoje média aritmética ponderada. Na semana passada nós estudamos média aritmética simples, tá certo? Como é que a gente calcula uma média aritmética simples? A gente soma a quantidade de termos e divide pela quantidade de termos, não é assim? Soma tudo que você tem e divide pela quantidade de termos que você tem. Vamos ver um exemplo. Suponhamos aqui um aluno tirou nota 6, 7, tá certo? 6, 7 e 8, tá certo? Em 3 provas. Qual é a média desse aluno? Se você tem 3 notas, soma as 3 e divide o resultado por 3, não é assim? 6 mais 7 mais 8. Soma, e que se são 3 notas, divide por 3, não é assim? 6 e 7, 13, com mais 8, 21. Dividido para 3 vai dar a média 7. Esse tipo de questão que a gente viu agora, esse exemplo, trata-se de média aritmética simples. Hoje nós vamos falar de média aritmética ponderada. Que tipo de aritmética é essa, pessoal? É aquele tipo de média em que um determinado valor tem um peso, tá certo? Vai se falar em peso. O que seria esse peso? Não é em quilos, gramas, não, tá certo, pessoal? Esse peso desse número, tá certo? Vai ser a quantidade de vezes que esse valor vai se repetir. Às vezes eu até já fiz em sala de aula, eu digo assim, pessoal, nós vamos fazer uma prova e essa prova vai ter peso 2. O que isso significa? Peso 2 significa que eu vou considerar a nota 2 vezes. Por exemplo, se você tirou um 10, eu vou repetir o 10 e outro 10, tá certo? Ou então eu digo assim, pessoal, a prova que a gente vai fazer vai ter peso 3, então eu vou considerar a nota 3 vezes. Suponhamos que o Eduardo tirou 8, então eu vou botar 8, 8 e 8. O peso, tá certo, pessoal, vai representar a quantidade de vezes que você vai considerar aquele valor, tá certo? Então, como é que a gente calcula uma média quando a gente tem esses pesos, tá certo? Assim, a média vai ser denominada média aritmética ponderada. Então, o que vai acontecer? Considere esse pequeno exemplo. Não se preocupem que é bem simples. Eu quero calcular a média de 2, 3 e 4, tá certo? Só que o que acontece? O 2 tem peso 5, ou seja, eu vou considerar o 2 5 vezes. 2, 2, 2, 2 e 2. O 3 tem peso 2, ou seja, eu vou considerar esse 3 duas vezes. 3 e 3. E o 4 tem peso 3, ou seja, eu vou considerar esse 4 3 vezes. 4, 4 e 4. Qual seria a média? Como é que a gente vai calcular? Pessoal, é bem simples. Olha lá o que vai acontecer. Cada valor você vai multiplicar pelo seu peso. E você vai fazer o somatório, tá certo? Olha lá. Se o 2 tem peso 5, você vai fazer 2 vezes 5, tá bom? Aí você vai somar com o valor do 3 com o seu peso. Se o 3 tem peso 2, você vai pegar 3 vezes 2. Cada valor multiplica o seu peso. Mas, agora vamos fazer a mesma coisa com o 4. O 4 não tem peso 3, então você vai fazer 4 vezes 3. Então você vai multiplicar cada valor pelo seu peso, tá vendo? Se o 2 tem peso 5, 2 vezes 5. Vai somar. Se o 3 tem peso 2, 3 vezes 2. E vai somar com o último. Se o 4 tem peso 3, 4 vezes 3. E esse resultado que você vai encontrar, você vai dividir pelo somatório dos pesos. Certo, pessoal? Aqui embaixo, você vai somar os pesos. Quem é o peso do 2? Não é o 5? Então 5 mais. Quem é o peso do 3? Não é o 2? Mais 2. Mais. Quem é o peso do 4? Não é o 3? Tá vendo? Esse tipo de média é chamada média aritmética ponderada. De novo, você vai pegar cada valor e multiplicar pelo seu peso, tá certo? Fazer o somatório, e vai dividir tudo pela soma dos pesos. A questão, pessoal, sempre vai ter que informar esse peso, tá certo? O peso é a quantidade de vezes que você vai repetir aquele termo.
Aí quando você resolver, quanto é que vai dar? Olha lá, primeiro resolva as multiplicações, ó. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 3, 12. E você vai dividir por quem? Olha lá, 5 mais 2, 7, com mais 3, 10. Quando eu resolver aqui, eu vou ter a média aritmética ponderada. A única diferença para a média aritmética simples é a questão dos pesos, tá certo? Então, quanto é que vai dar? Olha lá, 10 mais 6, 16, com mais 12, 28. Aí eu vou pegar 28 e dividir por 10. Quando eu dividir, pessoal, eu vou encontrar 2,8. Então, 2,8 seria a média aritmética ponderada do 2, do 3 e do 4 para cada peso. Então, sempre você vai fazer isso, tá certo, pessoal? O valor vezes o seu peso e vai dividir tudo pela soma dos pesos. Show de bola?